Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, de sistemas hidráulicos e pneumáticos. E nesta aula nós vamos então estudar algumas válvulas auxiliares, ou seja, válvulas que têm um funcionamento específico, A primeira válvula vamos ver é a válvula reguladora de fluxo, ok? Essa válvula tem a capacidade, de possibilitar que eu controle a velocidade do cilindro, ou seja, eu posso definir com ela um avanço lento e recuo rápido, ou vice-versa, Bom, esse componente, o funcionamento dele é bem simples, Num sentido ele vai controlar o fluxo do ar, no outro sentido não. Olha só, aqui está a nossa válvula reguladora de fluxo, E aqui está a simbologia dessa válvula, a simbologia pneumática dela. Então perceba que nesse sentido, o fluxo do ar nesse sentido, ele será controlado, eu consigo regular, eu consigo definir o fluxo, a quantidade de ar que passa, Fazendo isso eu consigo fazer com que o cilindro movimente de uma forma mais lenta, ok? Quando o fluxo de ar for o inverso, ou seja, nesse sentido, então o ar passa livre. Então é uma válvula que tem essa capacidade, de controlar o fluxo de ar em apenas um sentido. Por esse motivo, o nome dela é válvula reguladora de fluxo unidirecional, porque ela controla o fluxo de ar em apenas um sentido, Com a aplicação desse tipo de componente, eu consigo, por exemplo, avançar um cilindro rápido e voltar lento, ou avançar lento e voltar rápido, É uma aplicação comum desse componente. Nós vamos ver mais adiante, um circuito montado com ela para vocês entenderem como é que essa dinâmica acontece num sistema pneumático. Então, nós estamos vendo aí a válvula reguladora de fluxo unidirecional, ok? O segundo grupo de válvulas auxiliares são os que nós chamamos de elementos lógicos, Esses elementos lógicos vão definir uma lógica de funcionamento do circuito. Então eu tenho, para essa aplicação, duas válvulas. A primeira que nós temos é a válvula E, e a segunda é a válvula O, também chamada de elemento lógico E e elemento lógico O. Muito bem, o elemento lógico E é também chamado de válvula de duas pressões, e a sua função, a função desse componente é colocar outras duas válvulas em série. Vamos entender um pouquinho, olha só. Eu tenho nessa válvula duas entradas de ar e uma saída. Então perceba aqui a imagem da válvula e aqui a simbologia pneumática dela. Então esses dois pontos são entradas de ar, e esse ponto é a saída. Como é que ela funciona? Ela só vai permitir sair ar nesse ponto quando eu tiver ar nesses dois pontos ao mesmo tempo. Então é uma válvula de simultaneidade. Quando eu tiver pressão de ar neste ponto e neste, eu tenho então ar saindo nesse ponto. Se eu tiver apenas ar, pressão de ar em um dos lados, ou esse, não terei pressão de ar saindo, ok? Então é uma válvula que vai só permitir que o ar saia, se eu tiver entrada de pressão de ar nos dois pontos ao mesmo tempo, Então ela garante que você tenha dois sinais acontecendo para que eu permita que tenha um terceiro sinal. Isso é colocar válvulas em série, Nós vamos aplicar essa válvula no circuito, mais adiante vocês vão entender como é que ela pode se comportar, Eu poderia ter, por exemplo, um bimanual, Enquanto eu não acionar dois botões, eu não permito que o cilindro avance, por exemplo, ok? Então esse é o nosso elemento lógico E, ok? Vamos ver agora o nosso elemento lógico O. Muito bem, o elemento lógico O, ele é diferente o seu funcionamento em comparação ao elemento lógico E. O E, como eu disse, ele coloca duas válvulas em série, ou seja, preciso essa e essa válvula acionada para mim ter um terceiro sinal. Enquanto que o elemento O não, ele coloca duas válvulas em paralelo, ok?
Então vamos entender, ó, o elemento O, né, aqui está a imagem e aqui está a nossa simbologia. Esses dois pontos são entradas de ar, né, e esse ponto é a saída do ar, ok? Bom, se eu tiver pressão de ar nesse ponto, o ar sai, né, nesta saída. Se eu tiver pressão de ar nesse outro ponto, o ar sai. Ou seja, em qualquer lado que chegar a pressão, né, desses dois pontos, o ar irá sair. Então me permite uma lógica paralela, ou seja, esse ponto ou esse aciona alguma coisa, né? Isso é muito usado quando eu quero dois pontos distantes na máquina que acionem o mesmo cilindro, né? Eu quero uma condição E, ou este ou esse aciona esse, ok? Então o elemento lógico ou, ele funciona dessa forma, tá? Nós vamos aplicar ele daqui a pouco no sistema para você entender, ok? Então nós vimos o elemento lógico E e o elemento lógico OU, ok? Bom, vamos ver então agora os nossos outros componentes pneumáticos, né? Um componente importante que é o cilindro pneumático, ok? Também chamado, né, tecnicamente de atuador pneumático, né? Esse componente tem a função aí de transformar aquela energia pneumática, aquele ar comprimido, em energia mecânica, ou seja, é o cilindro pneumático que realiza o trabalho, né? Vamos conhecer alguns tipos de cilindro e a sua simbologia específica, né? Então, o primeiro que eu tenho, o cilindro de simbolização, né? É um cilindro que eu posso utilizar ele para executar um trabalho em apenas um movimento, ou seja, ou avanço ou recuo. Eu não consigo utilizar os dois movimentos, né? Porque um dos movimentos é feito por mola e o outro por pressão de ar, ok? Então eu consigo utilizar apenas o movimento de pressão de ar para executar um trabalho. O movimento de mola ele vai voltar livre, né? Eu tenho o cilindro de duplação, né? Esse sim executa o trabalho nas duas direções, né? Pois ele tem duas entradas de ar, né? Então tanto o movimento de avanço quanto de recuo, né, são feitos por ar comprimido. Portanto eu tenho força no avanço e no recuo. Por isso eu chamo de duplação. Posso usar os dois movimentos para realizar um trabalho, né? Eu tenho o cilindro rotativo oscilante, né? Ele transforma o movimento linear em movimento giratório, porém esse giro ele é limitado, né? Então são aplicados em situações especiais, né? Mas é um cilindro que nós chamamos de rotativo oscilante. E eu tenho o que nós chamamos de motor pneumático, né? Que também são cilindros rotativos, né? Esses sim são capazes de transformar a energia pneumática em rotações completas de alta velocidade, né? Um exemplo que vocês podem lembrar são as parafusadeiras, né? Que são, na verdade, cilindros pneumáticos rotativos. Então, esses são os mais utilizados. Existem outros modelos? Sim, existe, né? Mas vamos dizer que 90 a 95% dos sistemas pneumáticos vão ser compostos por esses tipos de cilindros, tá? Então, nós temos aí os cilindros pneumáticos que são aplicados em todos os sistemas pneumáticos, né? É ele que está no final do sistema para executar o trabalho, ok? Aqui então temos um projeto pneumático em que estamos aplicando todos os componentes que nós vimos até agora, né? Cilindro de duplação, que nós conhecemos, né? A válvula reguladora de fluxo unidirecional, uma válvula direcional de 5 vias, 2 posições, acionamento duplo piloto pneumático, uma válvula OU, elemento lógico OU, elemento lógico E, e eu tenho 1, 2, 3, 4 válvulas, 3 vias, 2 posições, acionada por botão pulsador e mola, né? Então perceba que eu tenho no avanço, eu tenho as duas válvulas aqui, ó, conectadas na válvula E, ou seja, se eu acionar apenas uma válvula, o cilindro não avança, olha só. Eu tenho que acionar essa e essa válvula para avançar, porque é uma válvula E, precisa de pressão nos dois pontos. Perceba que o cilindro avançou lentamente, por quê? Porque eu tenho aqui uma reguladora de fluxo controlando o ar que sai para ele avançar lentamente. Para voltar, como é a válvula O, qualquer uma das duas faz voltar, olha só, né? Vamos de novo? Então, olha só, eu aciono essa e essa, avança lentamente, qualquer uma das duas que aciona volta e volta rápido. Então, aqui está para vocês verem a aplicação da válvula E e da válvula O, como que é o funcionamento delas, né? Válvula E precisa de 2 pontos de pressão para ter saída de ar, válvula O
qualquer um dos pontos de pressão que eu tiver, eu tenho saída de ar. Portanto, eu consigo avançar para o bimanual e voltar o cilindro por dois botões diferentes. Olha só, bimanual para avançar, avança lento por causa dessa válvula aqui, regulador de fluxo, para voltar qualquer uma, faz voltar. Ok, pessoal? Entender então a aplicação dos componentes que nós estudamos nessa aula, né?